Bom, hoje, na aula de matemática, nós estamos vendo cálculo mental. Olha só, cálculo mental. Para chegar a um resultado, podemos realizar diferentes estratégias de cálculo. É necessário termos domínio dos algoritmos, isto é, das regras necessárias para a realização dos cálculos, tá? Observe algumas estratégias que podem realizar para chegar ao resultado desejado. Na adição, por exemplo, podemos decompor o algarismo para facilitar a operação. Por exemplo, calculamos primeiro as dezenas exatas e depois os outros numerais. Tudo isso na cabeça, por isso que é cálculo mental. Lê a situação problema a seguir. João tem um aquário onde vivem 11 peixes vermelhos, 23 azuis e 32 verdes. Quantos peixes João tem ao total? Então, ao longo do tempo, algumas pessoas elas vão criando na sua cabecinha formas de calcular para serem exatos, para serem rápidos, sem pegar o lápis e o papel, tá? Então, o que é que aconteceu? Foi do 11, pegou-se 10, do 23 pegou-se 20, do 32 pegou-se 30. Então, ligeirinho, o que é que aconteceu? Formou-se 30 mais 20, 50, mais 10, 60. Na cabeça, isso rápido. E aí se lembrou que ficaram quantas unidades esquecidas? Uma do 11, 3 do 23 e 2 do 32. Então, 2 mais 3, 5 mais 1, 6. Então, ligeiro na mente, 66. Certo? É um cálculo mental. Tem gente que faz de diversas formas. Por exemplo, no exemplo que tem aí, foram se pegando as dezenas, certo? Mas se existisse só dezena, se já existisse só dezena, o que é que faria? Por exemplo, se fosse dezenas fechadas, se fosse 10, 20 e 30, só. Então, as pessoas, elas pegam ligeiro as dezenas, né? E esquecem dos zeros. Por exemplo, 1 mais 2 mais 3, 6. Aí depois acrescenta o zero, 60. Isso também é mais um cálculo mental, tá certo? E no nosso livro, nós estamos vendo aqui na página 81, diversos outros exemplos, tá? Diversos outros exemplos. Vamos lá. Outra maneira de calcular mentalmente é associando 3 ou mais parcelas de maneiras diferentes, pois o resultado não se altera. Veja como podemos calcular. Nesse caso aí, nesse próximo caso, olha só. Ana calculou mentalmente a operação 38 mais 22, mais 17 mais 23. Para facilitar os cálculos, Ana juntou as parcelas e vamos ver como foi que ela fez. Ela pegou 38 mais 22, né? Ela pegou rapidinho. Depois, ela pegou na cabeça, tudo isso mentalmente. 17 mais 23. Então, ficou 60 mais 40, que deu 100. E tudo isso nós estamos falando até agora de adição, né? Na subtração. Podemos realizar o cálculo mental decompondo o subtraindo, ou seja, o valor que será subtraído. Analise a situação a seguir. Tenho 73 pássaros no viveiro e voaram 51. Quantos pássaros ficaram no viveiro? Então, rapidinho, o que é que se calculou? 50, né? 50 e pegou por exemplo, 70 mais 50, menos 50, que seria 20, né? Mas aí, lembra logo do 3 e do 1, né? Que era 73 menos 50. O cálculo rápido aí mentalmente, ok? Então, são cálculos que a gente faz rapidinho no processo que nós vamos exercitando a matemática, faz rapidinho, sem fazer continha, com lápis e papel, né? Nós temos o exemplo aí de multiplicação e de divisão também, que pode ser rapidinho.
Para realizarmos o algoritmo da multiplicação, podemos utilizar a decomposição de um dos fatores. Observe o exemplo. Tenho 9 jarros com 32 flores em cada um. Quantas flores tem ao todo? Rapidinho você multiplica. 9 vezes 32. Ah, tia, mas eu não sei. Então, o que é que você faz? 9 vezes 3, 27. Não é isso? 9 vezes 3, 27. Aí, 27, que no caso é 270, mais, olha só como foi feito, ó, mais 9 vezes 2. Entendeu? Então, isso é difícil? Não, não é difícil, mas assim, não faz parte da nossa rotina hoje. Aos pouquinhos, nós vamos calculando as coisas mentalmente. Certo? Divisão. Na divisão de números naturais, é utilizada a simplificação sucessiva para realizar o cálculo. Observe a situação, problema a seguir e o procedimento da resolução. Lucas tem 448 livros e quer distribuí-los em 16 prateleiras. 16 prateleiras. Com a mesma quantidade em cada uma. Quantos livros ficarão em cada prateleira? Então, 448 dividido por 2. Por 16. Aí, foi feito aí um cálculo, né, mental. 448 dividido por 2, igual a 224. 16 dividido por 2 igual a 8. Quer dizer, se você ainda não tem o hábito de fazer um cálculo mental rápido, não tem problema, né? Você vai exercitando, vai fazendo mesmo, de pouquinho em pouquinho. Então, o que é que fez? 224 dividido por 2, 112. 8 dividido por 2, 4. 112 dividido por 2, 56. 4 dividido por 2, 2. Aí, o que é que aconteceu? 52 dividido por 2, 28. Encontrou, né, o resultado. Vocês têm aí uma atividade muito fácil, da página 83, certo? Só da página 83. Use a reta numérica para calcular mentalmente e observe o modelo. A partir do modelo, você vai saber como você vai fazer. Nesse caso aí, você vai fazer de 193 numa reta até 201. E você vai ver quantos pulinhos você vai dar. No número 2, a mesma coisa, a letra B. E no número 2, observe o modelo e resolva os cálculos utilizando o método de decomposição do subtraindo. Olha só, nós temos o modelo. 37 menos 13, foi pego 13, né? E fez uma decomposição do 13, que é 10 mais 3. Pegou 37 menos 10, que dá 27, menos 3. Então, deu 24. Você vai fazer, seguindo o modelo da letra A, você vai fazer a letra B. Você vai decompor primeiro 25, né? Depois, você vai pegar o 58, menos 20, menos 5, igual a 38, menos 5, igual a 33. Preste atenção, é só você olhar o exemplo da letra A, tá bom? Número 3. Use a decomposição para resolver o problema. Roberto tem 829 e Paulo tem 110, a menos do que Roberto. Então, Paulo tem quanto? O que é que você vai fazer? Você vai pegar 829, que é igual a quanto? 800 mais 29 mais 9. 800 mais 20 mais 9. Aí, você vai colocar embaixo o resultado. 110 igual a 100 mais 10. Embaixo, 800 menos 100 mais 20 menos 10 mais 9. Vai ser igual a 17 mais 10 mais 9. 719. Preste atenção, faz tudo devagarzinho, tá bom? Essa é a página de matemática. Essa é a atividade de matemática. Não é difícil, é só fazer com bastante atenção e prestando atenção à minha fala, tá bom? Agora, eu gostaria muito que você pegasse seu livro de ciências, na página 62, certo? Pra gente começar a aula de hoje. Composição e decomposição da matéria. Para compreender o que é composição e decomposição da matéria, é preciso pensar na natureza e em tudo que dela faz parte.
certo? Então, vimos que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Toda matéria encontrada na natureza é formada por um, dois ou mais componentes, que a caracterizam como substância pura ou mistura. Ela pode ser de origem mineral, animal ou vegetal. Então, na forma mineral é composto da agregação de outros minerais. A fonte mais comum para obter boa variedade de minerais é a água. Vegetal é composto de sais minerais, vitaminas, água, proteínas e açúcares, como a celulose, né? Porque nós sabemos que também existe os açúcares nas frutas, né? Nas frutas e verduras existem esses açúcares. De origem animal, é composto de proteína, gordura, água e outras substâncias químicas. Então, essas substâncias, né? Essas substâncias, elas podem ser de origem mineral, animal ou vegetal, que acabamos de ver. Então, existem tipos de mistura. A mistura, ela pode ser homogênea ou ela pode ser heterogênea. Essa classificação relaciona-se com a formação de fases, se é possível ou não distinguir seus componentes, né? Em uma das misturas abaixo, você percebe que há duas substâncias apenas pelo olhar. E na outra, você só perceberá se provar, não é verdade? Por exemplo, no primeiro exemplo aí, nós temos água mais açúcar, certo? Água mais açúcar. Seus componentes, depois de misturados, não podem ser distinguidos. Então, você pega um copo d'água, põe açúcar, mexe e pergunta para alguém o que é que tem ali. Então, a pessoa não vai saber o que tem ali, né? É uma mistura homogênea, não dá para distinguir. Uma mistura heterogênea, depois de misturado, podemos distinguir seus componentes em duas ou mais fases. Por exemplo, você pega a água com óleo e tenta misturar. Você mistura e deixa o copo ali. Você vai ver que vai se separar a água e o óleo. Você vai saber distinguir. Então, é uma mistura heterogênea, certo? Na natureza, tudo se agrega e tudo se separa. A água, o ar e o solo compõem-se em misturas que o homem pode separar por meio de processos simples ou científicos. Exemplo, o solo pode ser composto de areia, argila, água, humus e sais minerais. A mistura, muitas vezes, precisa ser separada para que seus componentes sejam usados. Essa separação se dá por vários processos. Para se conhecer os componentes de uma mistura, devemos separá-los em partes menores. Existem vários processos utilizados para decompor misturas. Observe. Então, nós vamos ver agora alguns processos, né, de decomposição de misturas. Ou separar misturas, separação de misturas, certo? Está aí no seu livro, na página 64, o primeiro processo, que é evaporação. A evaporação, ela acontece quando deixamos o sol e o vento agirem sobre uma mistura. Com isso, recolheremos sua parte sólida, como o sal nas salinas. Nesses locais, a água do mar é represada em tanques de evaporação, em que toda a parte líquida evapora, permanecendo a parte sólida, que é o sal. Então, isso aí acontece a evaporação, né? Eu acho que deu para você entender. Bota o sal com a água, aquela água vai evaporar e vai ficar só o sal. Evaporação, né? Esse processo aí. Decantação, também chamada de café de soldado, por ter sido muito utilizada por soldados. É usada para separar os componentes de misturas heterogêneas, constituídas de um componente sólido e outro líquido, ou de dois componentes líquidos.
Na decantação com líquidos, eles devem ser immiscíveis, ou seja, suscetíveis à mistura. Esse método consiste em deixar a mistura em repouso. O componente mais denso, sob a ação da força da gravidade, formará a fase inferior e o menos denso ocupará a fase superior. Exemplos de misturas que podem ser separadas por decantação são a água e o óleo, a água e a areia, e etc, né? Por exemplo, você deixou lá quietinha, então o óleo ele vai ficar separadinho da água e vai, no caso, decantar. Dá para você distinguir, né? Então, nós já vimos evaporação e decantação. Vamos para a destilação. O método utilizado para separar misturas homogêneas, a destilação, ela pode ser simples ou fracionada. Simples, usada para separar misturas do tipo sólido-líquido, como a água e o sal. Por meio da evaporação, extrai-se a água, ou seja, há separação do sal, pois a água evapora mais rápido que o sal. Então, destilação simples. A fracionada é usada para separar misturas do tipo líquido, por meio do uso de um aparelho chamado destilador, onde os líquidos são aquecidos várias vezes e separados, o que evapora mais rápido. Esse método é muito utilizado na fabricação de remédios ou para extrair substâncias de vegetais, né? Destilação fracionada. Aí nós temos as imagens de uma destilação simples e uma destilação fracionada. Já vimos evaporação, decantação e destilação. Filtração. Esse método ele é muito conhecido, né? Porque a vida inteira a gente vê as pessoas coando café, filtrando, né? Usando filtros para separar o pó do líquido, né? Do café. Então, esse processo que serve para separar misturas entre sólidos e líquidos. Utiliza-se uma superfície porosa, que é o filtro, para reter um dos elementos, geralmente o sólido. Podemos citar alguns exemplos desse processo. Para se preparar café, fazemos uma mistura de água quente e pó de café. À medida que a água se mistura ao pó, forma-se um líquido escuro. Para separarmos o líquido que extraímos do pó de café, usamos o filtro. O aspirador de pó suga a poeira pela extremidade de um tubo, onde há uma tela que segura o pó. Então, isso também é filtrar, né? Já vimos evaporação, decantação, destilação e filtração. Vamos agora para tamização ou peneiração. É um processo de separação de produtos para torná-los mais refinados. Quando preparamos um bolo, por exemplo, precisamos separar a farinha boa das partes empelotadas. E no preparo de sucos, separar o líquido das sementes e do bagaço, né? A gente não faz isso? Vocês devem ver as mães fazendo também, né? Faz um suco de acerola, então tem que peneirar para poder ficar aquele bagaço em cima da peneira. Isso vai descer só o suco, que é o que nós vamos aproveitar, né? No sistema de mineração, são utilizados recursos físicos para a separação dos componentes das matérias. Quando pedras preciosas são encontradas nos leitos dos rios, os garimpeiros fazem uso da bateia, que é a espécie de peneira, que escoa a água, deixando pedras e cascalho, né? Uma peneira maior, que eles vão peneirando, então o que é que vai acontecer? Ali vai cair a água, eles vão ver, né, com a maior facilidade as pedras e vão ver se ali tem alguma pedra preciosa. Entre tantas peneiradas, pode-se recolher as pepitas de ouro e outras pedras semi-preciosas e preciosas, né? Tudo isso na peneiração, que também tem o nome de tamização. Já vimos evaporação, decantação, destilação, filtração e agora peneiração. E vamos agora para catação ou escolha. A catação é o tipo de separação de mistura de dois ou mais sólidos, em que as substâncias são separadas manualmente, com uma pinça, uma colher ou outro objeto auxiliador. É utilizada na separação de grãos bons e ruins de feijão, né? Acho que todo mundo já viu a mãe catando feijão, então esse processo se chama catação. Também tem a separação dos diferentes tipos de material que compõem o lixo,
vidro, metal, borracha, papel, plástico, etc., para serem destinados à reciclagem. Esse processo é realizado nas usinas de lixo ou em centros de reciclagem, né? Quando você entra num centro de reciclagem, você vê que para utilizar tal material houve uma catação, né? É tanto que a gente chama as pessoas que procuram plástico, papéis, né, de catadores, porque eles usam o processo de catação, separa o que quer e o que não quer, para aproveitar, né? Separa no lixo o que lhe é importante, né? Vamos supor que eu quero vender plástico, então eu vou só catar plástico, vou pegar só os plásticos, entendeu? Então esse processo é catação. E todos esses processos nós estamos vendo destinados à matéria, tipos de matéria, né? Por isso que nós estamos vendo os processos de separação, porque é voltado para a matéria, né? Para compreender o que é composição e decomposição da matéria, é preciso pensar na natureza e tudo que dela faz parte. Então, tudo que faz parte da natureza há um processo de composição e há um processo de decomposição, certo? Aí vocês vão ver aí na página 67, 68, um exercício, certo? E vocês vão fazer também esse exercício. Vocês vão fazer hoje a páginazinha de matemática 83 e vocês vão fazer página 67 e 68 de ciências, tá bom? Muito fácil, vocês vão dizer aí no número 1. Observe as imagens e classifique-as em misturas homogêneas ou heterogêneas. Vocês vão dizer se a mistura aí é homogênea ou se a mistura é heterogênea, tá certo? Não esqueçam, as homogêneas, elas vão se misturar e vocês não vão distinguir. E as heterogêneas, elas, por mais que vocês misturem, elas, daqui a pouco elas vão se separar. Vocês vão saber mais ou menos o que tem ali, tá bom? 2. Observe a imagem e depois responda aos questionamentos. O solo é constituído por uma mistura de elementos. Quais componentes podem estar presentes nele? Tem lá no início do assunto, certo? Quais os componentes que existem no solo? O solo acima é uma mistura homogênea ou heterogênea? Vejam aí. Se é homogênea, dá para vocês verem as coisas que estão nesse solo ou não dá para ver. Ou é heterogênea, né? Número 3. Quais podem ser a origem de uma matéria na natureza? Aquelas 3 origens que vimos lá no início. B. Quais são os processos utilizados para a decomposição de misturas? São todos os processos que eu li para vocês, tá bom? De acordo com a característica, escreva o nome do método usado. Então, essas 3 frases aí têm uma característica que você vai lembrar qual é o processo de separação. 5. Utilizando as letras da palavra mistura, responda aos itens abaixo. A mesma coisa, vocês vão ler e vocês vão vendo aí qual é o método, qual é o processo daqueles lá que eu li, tá bom? Evaporação, decantação, destilação, filtração, peneiração. Vocês vão vendo aí no número 5 do que é que tá se falando, tá bom? Eu peço obrigada pela atenção de hoje, peço desculpa porque eu tô um pouquinho gripada, tô agoniada, né? E coçando muito o nariz, quase sempre é isso em todos os vídeos, infelizmente, mas é isso, né? Nossa realidade em casa. Então, fiquem bem, façam as atividades, qualquer coisa eu estou aqui sempre disponível. A qualquer horário do dia, pode me mandar atividades, tirar dúvida, tá bom? Até às 5 da tarde eu estou disponível para todos que queiram falar comigo, tá bom, pessoal? Então, um beijo e não esqueçam de orar pelas pessoas que vocês estão sabendo que estão passando por dificuldades, seja elas quais forem as dificuldades, né? Se você não consegue ajudar de outra forma, vamos orar. Orar pela saúde das pessoas, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, orar pelas pessoas que a gente não conhece, né? Pedir a Deus misericórdia por todos e logo, logo nós estaremos juntos, se Deus quiser, tá bom? Então, boa atividade e até amanhã, tá? Fiquem bem.